A fé move montanhas e atravessa oceanos. A famosa tela A Primeira Missa no Brasil, de Vítor Meirelles, mostra que o colonizador português, desde que aportou em terras brasileiras, tentou catequizar os índios na doutrina católica. O invasor holandês no Nordeste, no século XVII, também se empenhou na conversão de índios ao protestantismo. É o que mostra o livro A Primeira Igreja Protestante do Brasil, Igreja Reformada Potiguara, lançado durante a programação do REF 500, evento em comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante, realizado na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Está chegando até você o programa Redescobrindo a Reforma, produzido pela TV Mackenzie para comemorar o aniversário de 500 anos da Reforma Protestante. No programa de hoje nós recebemos uma convidada muito especial, a professora Jaqueline de Souza, que foi também aluna no programa de pós-graduação em Ciências da Religião da Universidade Mackenzie e hoje é professora da Universidade Regional do Cariri e também é doutoranda em História pela Universidade Federal Fluminense. Jaqueline, é um imenso prazer, uma alegria recebê-la aqui hoje e eu creio que nós vamos conversar também a respeito do seu livro, publicado pela editora Mackenzie, A Primeira Igreja Protestante no Brasil, Igreja Reformada Potiguara. E eu quero começar a nossa entrevista hoje tratando desse tema, mas em primeiro lugar, seus cumprimentos. Bom, para mim é um grande prazer retornar a uma casa onde eu conheci grandes amigos, onde estudei, fiz mestrado, fui sua aluna, tive essa honra de ser sua aluna. A honra é minha. Bom, o livro, né, ele é resultado da minha dissertação, né, de mestrado, que foi orientada pelo Dr. João Batista Borges Pereira, certo? E a ideia realmente é trabalhar que eu que chamo essa igreja formada por indígenas da tribo Potiguara, que foram evangelizados durante a ocupação holandesa no Nordeste brasileiro, chamo isso de Primeira Igreja Protestante do Brasil. E por que é que você chama de Primeira Igreja Protestante do Brasil? Pois é, como historiadora, né, a gente não pode falar de Brasil antes de 1822. Né? O Estado brasileiro ele nasce com a independência, né, com o Império em 1822. Porém, né, se tratando de Brasil colônia, que aí você tem projetos de colonização, tanto a colonização portuguesa, como outros projetos coloniais, como a França, que tentou fazer um projeto colonial, e a Holanda também tentou fazer um projeto colonial, eu destaco essa questão de Brasil para que dá uma ênfase no sentido de que esses protestantes, eles são do território que futuramente seria o nosso país, seria o nosso Brasil. Então eu chamo isso de Primeira Igreja Protestante do Brasil, porque esses indígenas já tinham, vamos dizer assim, não ainda obviamente uma consciência nacional, isso é atemporal se eu falar isso, mas enfim, eles participaram de um projeto colonizador também, do projeto holandês, e eles já tinham se entendiam que isso aqui seria formar uma coisa diferente do projeto português. Então isso, vamos dizer assim, seria um projeto de Brasil, que na história não existe mas se tivesse dado certo, isso poderia ser um outro país, ou poderia fazer parte do que hoje é o Brasil, enfim. Então eu chamo o Brasil porque isso é um projeto de país ainda. Claro que Brasil, a gente só pode falar de Estado brasileiro mesmo, a partir de 1822. Okay. E pode-se afirmar que de fato existiu uma igreja potiguara? Sim, pode-se afirmar sim, porque se pegarmos a própria definição do que é igreja, o próprio Jesus Cristo falou o que é igreja, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, então ali se tem uma igreja. O primeiro contato entre holandeses e potiguaras se deu em 1625, quando a frota do famoso pirata Baldwin Hendrickson, que vinha inclusive ajudar na Bahia, porque houve a primeira ocupação em 1624 e 1625, ele vinha ajudar, mas aí chegou já tarde, decidiu voltar do meio do caminho, e aí voltando ali pela Paraíba, ponto mais ao ocidente do Brasil, para parar, para pegar comida, água, enfim, para levar para a viagem de volta à Holanda,
Coincidentemente, havia uma reunião da tribo potiguara, da liderança potiguara. E aí alguns índios embarcam com ele para a Holanda, certo? Esses índios já tinham resquícios de se falar francês, porque havia um contato entre eles e piratas franceses. Quando eles chegam lá, então já começa o trabalho de evangelização. E pelo menos 2 nós temos certeza que se converteram na Holanda, que foi o Pedro Poti e o Antônio Paraupaba. Então preenche o requisito 2 ou 3 de Jesus Cristo. Então temos uma igreja. De uma igreja potiguara. Temos uma igreja potiguara. Professora Jaqueline, o período holandês ele vai de 1630 a 1654. Mas do seu ponto de vista, ele vai de 1625 a 1692. Por que essa mudança? Bom, veja, no livro eu trabalho a primeira igreja protestante do Brasil. Então essa é a temporalidade da igreja, que para mim ela é anterior à ocupação, que é 1630, e ela é posterior à expulsão, que é em 1654. Por quê? Aí a resposta está, em 25, a resposta está na primeira pergunta. Se eu estou trabalhando em igreja, se você tem a conversão de 2 pessoas, eu tenho uma igreja. Então essa igreja ela é indígena, que começa na sua espacialidade na Holanda, vamos dizer assim, e aí eles vêm, fez o trabalho de evangelização, você tem a consolidação dessa igreja. Quando os holandeses partem, né, depois da Guerra dos Guararapes, o que acontece? O que acontece com esses índios? Eles vão tentar sobreviver. Alguns foram em frotas holandesas para outras colônias, inclusive para Nova Amsterdã, que hoje é a famosa cidade de Nova York, foi ocupada depois pelos ingleses, né? E aí alguns ficam aqui, ficaram refugiados na Serra da Ibiapaba, lá no meu Ceará. Okay. Né? Hoje é a cidade de Viçosa do Ceará, tá certo? E aí alguns ficam por aqui. O último registro que eu encontrei do que eu entendo ser um índio protestante foi de uma carta do governador de Pernambuco falando sobre a Guerra dos Bárbaros, que foi uma guerra que se estendeu no interior do Nordeste brasileiro, que os índios se uniram contra a colonização portuguesa no interior. E aí existia a prisão de um tal de João o Pregador. Olha aí. João o Pregador. Então, nós sabemos muito bem que no século XVII, essa expressão de predicante, pregador, era algo muito exclusivo aos pastores protestantes. Né? E um dos índios que foram ensinados e chegaram a ser um oficial dentro da Igreja Reformada Holandesa, no cargo de mestre-escola, foi João Gonçalves. Esse João Gonçalves ele foi um secretário particular de um pastor inglês chamado Thomas Kempis, que ele foi um pastor que trabalhou no Ceará durante o governo do Matias Beck. Então, quando você une uma coisa com a outra, o João Gonçalves era o mestre-escola que tinha a maior, vamos dizer assim, proximidade com o trabalho pastoral. Com a expulsão dos holandeses, eles se refugiam na Serra da Ibiapaba. E quem Portugal manda para tentar recatolizar é nada mais, nada menos do que o grande Antônio Vieira, não é pouca coisa. Antônio Vieira era o maior nome da ordem jesuíta da sua época. E aí ele troca cartas com as lideranças indígenas, isso está tudo registrado no relatório que ele faz à missão, né? E aí ele diz assim, essa aqui é a Genebra dos Sertões, que esses índios estão mais calvinistas ou luteranos do que se tivesse nascido em Genebra ou na Alemanha. Okay. Então, para que você entenda que haja vamos dizer assim, uma firmeza doutrinária, tem que ter um pastor lá. Acredito que seja o João Gonçalves, e aí muito provavelmente ele poderia ter sobrevivido até 1692 com o nome de João Pregador. Professora Jaqueline, por que os holandeses vieram para o Brasil? Logo depois do intervalo. Continue conosco. Coleção Fundamentos Cristãos. Obras acadêmicas com visão cristã de mundo. A primeira igreja protestante do Brasil, Igreja Reformada Potiguara, de 1625 a 1692, de Jaqueline de Souza.
A obra relata o surgimento da primeira igreja protestante em solo brasileiro, fruto da ocupação holandesa no Nordeste, de 1630 a 1654. A Igreja Reformada Potiguara nasceu da união de índios e holandeses reformados e vem ser a primeira igreja evangélica indígena das Américas. Estamos de volta com o programa Redescobrindo a Reforma e hoje entrevistando uma pessoa muito agradável, muito querida, que é a professora Jaqueline de Souza, falando sobre a primeira igreja protestante no Brasil, Igreja Potiguara, os projetos, né, externos em relação ao Brasil, dos holandeses, dos franceses, muitas informações. Mas por que os holandeses vieram para o Brasil? Qual foi a motivação? Bom, veja bem, Ou quais foram as motivações? Veja bem, a Holanda, ela era parte do Sacro Império Romano-Germânico e estava sob o domínio espanhol, né, do rei Filipe II. Todo mundo sabe, um grande campeão do catolicismo, né? E a Holanda estava se tornando uma nação protestante, movimentos anabatistas, menonitas, luteranos, maioria calvinista, enfim. E então a Holanda, ela declara guerra de independência à Espanha, porque se considerava subjugada por um rei estrangeiro que lhe tirava a sua liberdade política e a sua liberdade religiosa. Em 1580, desaparece Dom Sebastião, né? Dom Sebastião desaparece, inicia então aí a união, o período que a gente chama aqui na história do Brasil de União Ibérica, porque o parente mais próximo que existia era Filipe II, rei da Espanha, que se torna Filipe I de Portugal. E aí, então todas as colônias que eram de Portugal passam a ser então da Espanha. Então esse domínio que era aqui do português aqui no Brasil, então torna-se espanhol. Qual era uma das estratégias que a Holanda tinha nessa batalha? A Holanda é um país pequenininho, comparado com a extensão territorial espanhola. Então a Holanda foi dividindo a guerra. Vamos separar o exército espanhol, um pouquinho aqui, outro pouquinho acolá. Vamos fatiar. Exatamente, vamos fatiar a coisa. E aí então, eles eram melhores no mar, né? Os holandeses se dão muito bem com água. Então o Brasil estava sendo visado dentro dessa guerra mundial. Charles Boxer chama, na verdade, de Primeira Guerra Mundial, essa disputa entre o Império Espanhol e a República Holandesa. Então o Brasil está dentro desse contexto. Também por causa da quantidade da produção de açúcar, que no século XVII vale como ouro. Então o Brasil estava visado nesse sentido, dentro desse contexto de guerra mundial entre holandeses e espanhóis. Bem, os protestantes não chegaram ao Brasil sem um alvo, sem um objetivo. E nós sabemos que eles tinham, um dos objetivos era a evangelização, desde os primeiros e os que vieram depois. Como é que se deu esse processo de evangelização? Muito bem. O próprio projeto de conquista aqui no Brasil parte muito dos calvinistas, porque a Companhia de Comércio Neerlandesa das Índias Ocidentais, a maioria dos seus acionistas eram calvinistas, inclusive o Sellings é um dos que mais proclama a tentativa de se vir para o Ocidente e criar uma companhia de comércio. Bom, o processo de evangelização, né, nós temos que entender as coisas dentro do seu contexto, né? Então, o processo de evangelização está não apenas no sentido de levar a verdadeira igreja de Cristo, porque os holandeses eles chamavam a sua igreja de a verdadeira igreja cristã. Então, não apenas nesse sentido de levar a verdadeira igreja de Cristo. É claro que também há um projeto de civilização, né, para que esses povos indígenas eles se tornassem de acordo com a cultura holandesa. É óbvio que existia isso, ninguém aqui vai ser ingênuo. É óbvio que a coisa não foi trabalhada assim de forma tão democrática. É lógico que eles chegaram, mostraram
olha, é assim, a verdade é essa e tal, mas nós temos que entender que isso é o século XVII. Então, isso era o que se fazia no século XVII. Né? Os holandeses, inclusive, durante o período de Nassau, houve aqui a verdadeira liberdade, era no sul do Equador, não era no norte do Equador. Porque aqui você podia ser judeu e continuar vivo, podia ser católico e continuar vivo, ter as religiões indígenas e africanas e continuar vivo. A gente tem que entender que tolerância religiosa, hoje, é muito diferente para o século XVII. Tolerância religiosa é simplesmente você existir. Então, o papel do protestantismo, ele está não apenas, é claro, na questão teológica em si, de ganhar almas para Cristo, mas também no projeto de civilização. Claro que nessa época que você está falando, da qual você está falando, são muitas as personagens. Quais são os nomes mais importantes? Olha, quando a gente fala de Brasil holandês, obviamente o nome que mais se destaca é o Maurício de Nassau. Afinal de contas, o Brasil, ele foi a primeira grande personalidade a cruzar o Atlântico, vamos dizer, um cara que era primo de todo mundo lá, dos reis da Europa, enfim. Então é um sujeito que... O que o Nassau fez, o Nassau adiantou muita coisa, por exemplo, que Dom João fez, né? Uma missão artística. O Nassau trouxe Franz Post, o Nassau trouxe o Albert Eckhout, o Franz Post, para pintar as paisagens. Olha, isso é fantástico. A primeira imagem que os europeus terão das Américas são dos quadros do Eckhout e do Franz Post. Não é dos Estados Unidos, por exemplo, que hoje é a nação mais importante do continente americano, mas é do Brasil. Né? Reza a lenda que o Franz Post teve que criar uma nova tonalidade de azul, porque quando ele viu o céu de Pernambuco, um azul que não existia na Holanda. Reza a lenda que o Franz Post teve que criar isso aí. Então, Nassau é o nome que mais se destaca. Dentro do trabalho que eu faço, né, eu quero destacar aqui 5 grandes nomes. O Joaquim Soler, que na verdade é um espanhol, mas protestante, que vai se refugiar na Holanda, que ele é praticamente o pai das missões indígenas, ele que faz todo o projeto de evangelização, inclusive falando em várias línguas. Olha, primeiro você fala em espanhol com os índios ou em português, aí depois vamos ensinar as crianças o holandês, para que quando adulto já não precise mais trabalhar a língua portuguesa ou a língua espanhola. Um outro que eu destaco dos pastores holandeses é o Davi van Dorenslaer, que ele tentou, inclusive ele fez um catecismo na língua potiguara, porém esse catecismo ele não foi aprovado pelo Sínodo de Amsterdã por uma preocupação, um medo dos índios não conseguirem entender a questão da ceia. E se achar que está realmente comendo a carne de Cristo por causa da cultura antropofágica, enfim, esse tipo de coisa. Bem, os outros nomes nós veremos daqui a pouco, logo depois do intervalo. Continue conosco. Coleção Fundamentos Cristãos. Obras acadêmicas com visão cristã de mundo. A Reforma em Livros. Protestantismo e História. Brasil e França na visão de Émile Leonard. Organizado por Marconi Bezerra Carvalho, o livro reúne artigos do renomado historiador francês, que foi professor da Universidade de São Paulo de 1948 a 1950. Dos 16 textos, alguns até então eram inéditos tanto no Brasil quanto na França. A obra é indicada para historiadores, teólogos, estudantes, pesquisadores e interessados na história do protestantismo no Brasil. Estamos de volta com o programa Redescobrindo a Reforma. E hoje entrevistando a professora Jaqueline de Souza. Jaqueline, você falava dos nomes principais desse período do Brasil holandês. Eu acho que você não terminou a lista por causa do intervalo, mas vamos prosseguir. Muito bem. Então, dentre os índios eu destaco 3 grandes nomes também, que são os 3 regedores, o Pedro Poti, o Antônio Paraupaba e o Francisco Carapeba, né? Esses índios, o Pedro Poti, inclusive,
eu considero ele como o primeiro mártir protestante brasileiro, né? É o primeiro brasileiro, vamos dizer assim, morrer por causa da causa protestante. Ele foi um guerreiro, um capitão, respeitadíssimo. Inclusive, ele era tão respeitado que ele tinha um secretário holandês. Você consegue imaginar um índio do século XVII tendo um secretário branco? Né, para você ter ideia como ele era respeitado. Ele foi capturado na Segunda Batalha dos Guararapes, em 19 de abril de 1645. Então, ele falece 6 meses depois, de muitas torturas, para que se renegasse a fé. Na cultura potiguara, os potiguaras seguem o líder. Então, os jesuítas queriam que ele renegasse a sua fé para que os outros o seguissem. Ele morre dizendo: meu único e fiel fundamento é meu Senhor Jesus Cristo, a quem pertenço de corpo e alma na vida e na morte. Então, muito, muito forte. Ele era primo de Felipe Camarão, famoso Felipe Camarão. Felipe Camarão escreveu várias cartas tentando fazer com que ele passasse para o lado português. Ele escreveu só uma, curiosamente não, estrategicamente, 31 de outubro de 1645, ou seja, ele disse: creio só em Cristo, sem macular a religião com idolatria, ou seja, citando sola Christus da Reforma Protestante. Outro que eu considero fantástico é o Antônio Paraupaba. O Paraupaba, quando os holandeses são expulsos, o Paraupaba ele vai para a Holanda e ele se apresenta em Haia e diz o plano, né, que foi feito para que os índios pudessem escapar, que era se refugiar na Serra da Ibiapaba por 2 anos, ou os holandeses armavam eles e resistiam, para fazer uma espécie aí de... levante. Exatamente. Ou então tirar eles de lá e levar para as outras colônias. E aí ele faz uma exegese da parábola dos talentos. Ele diz assim: olha, nós somos o talento que o Jesus confiou a vocês, os servos fiéis. Então ele... Olha, você imagina... Use-nos. Então vamos lá, vocês têm que fazer isso. Então imagina a ousadia que ele tinha. Inclusive ele vai para a Holanda levando a esposa, os 2 filhos, mas ele falece na Holanda. O Carapeba é outro que é enviado para uma colônia no Caribe para ensinar a produção de açúcar, e ele, desesperado, tenta sequestrar uma nau para tentar levar os índios daqui da Ibiapaba, mas aí desaparece as fontes sobre o Carapeba. Para mim, esses são os 3 dos índios, os 3 mais importantes, na minha opinião. Professora, eu estou aqui com o seu livro, recentemente publicado, A Protestantismo, uma História Mal Contada, publicado pela editora Prismas. O que é que está mal contado nessa história, professora Jaqueline? Bom, pois o que é mal contado? Bom, muito bem. Eu sou historiadora e nós sabemos muito bem que a história é uma narrativa, não tem como fugir de uma narrativa. Né? Eu considero que essa história é mal narrada, vamos dizer assim, mal contada, porque no Brasil nós temos uma distância entre aquilo que é produzido no seminário por teólogos e aquilo que é produzido pela academia. Ou seja, não há um diálogo entre a teologia histórica e não há um diálogo entre a ciência histórica. Porque muitas vezes o teólogo, vamos dizer assim, ele se pretende a fazer história sem ter o que nós chamamos no jargão historiográfico de métier do historiador, sem ter o ofício, sem ter os instrumentos do historiador. Então, muitas vezes, o teólogo ele tenta se aventurar a fazer a história da igreja sem ter as ferramentas de trabalho do historiador. E aí fica, vamos dizer assim, para quem é um historiador profissional, não fica uma coisa muito boa, não fica com qualidade. E, por outro lado, os historiadores profissionais, que aí sim sabem trabalhar com espacialidade, temporalidade, com as metodologias, com as teorias, com todo o arcabouço teórico, enfim, muitas vezes se negligencia a teologia, como se fosse possível fazer a história de pessoas que têm fé sem conhecer os fundamentos dessa fé. Então, essa distância entre a teologia histórica e a ciência histórica no Brasil, com raríssimas exceções, e aqui eu gostaria de destacar um nome que, na minha opinião, é o melhor historiador profissional que é cristão hoje, que faz história do protestantismo, que é o professor Lindon de Araújo, da Universidade Federal do Maranhão, tá certo? E também, obviamente, o Martin Dreher, aposentado, foi muitos anos professor lá da Unicinos, né?
Então eu considero que essa distância é que deixa tanto esse lado aqui como esse lado aqui mal feito. Então, para mim, o correto seria que tanto o métier do historiador fosse valorizado pelos teólogos, mas e os historiadores também valorizassem a teologia. Aí sim seria uma história bem contada. Muito bem. E aí, quais são os seus próximos projetos? Bom, por enquanto, terminar o doutorado, que já é uma dor de cabeça muito grande. Sou orientada hoje pela professora Elisa Friurhalf Garcia, lá no programa de pós-graduação em História Social da UF, na Universidade Federal Fluminense. Então hoje meu projeto é terminar a tese, somente isso. Daí depois a gente vê o que é que faz da vida. Muito obrigado, professora Jaqueline. Foi uma alegria muito grande tê-la aqui conosco hoje. E você está assistindo, terminando de assistir o programa Redescobrindo a Reforma. Eu agradeço muito pela sua audiência e até o nosso próximo programa. Coleção Fundamentos Cristãos. Obras acadêmicas com visão cristã de mundo. Educação escolar cristã. História, conceitos e práticas pedagógicas. Organizado por Davi Charles Gomes. Da abordagem histórica da educação cristã às questões filosóficas da prática educacional, livro destinado a educadores de instituições de ensino que buscam a excelência na educação aliada à cosmovisão cristã reformada. Entre a Bíblia e a Espada, uma análise da filosofia e da teologia política em João Calvino, de Gerson Leite de Moraes. A obra apresenta uma perspectiva da filosofia e da política no pensamento do reformador João Calvino. O autor indica uma trajetória que ajuda a captar a lógica do Estado moderno e as origens da vida igualitária e laica que marcaram a existência livre desde Calvino.